Dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, começando 2026, e eu queria muito conversar muito sério com vocês, muito sério mesmo, para que a gente não ficasse nessa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, esse inferno que tudo a gente vincula, ou com um lado ou com o outro. A gente precisa defender esse país absolutamente. Nós temos que amar o nosso país. Não fique imaginando que os Estados Unidos estão querendo o bem nosso, não. Eles querem o deles. Eles sempre foram imperialistas. Ah, você está defendendo a Venezuela. Parem com essa bestajada. Ninguém está defendendo o que acontece na Venezuela. Nós sabemos da pobreza que é existente naquele país, um país que tem a maior reserva, daqui a pouco eu falo sobre isso, a maior reserva de petróleo do mundo. Nós sabemos da perseguição política existente, e é sempre das ditaduras acontecerem isso. Eleições fraudulentas, inclusive o Brasil, o Estado brasileiro, o Itamaraty, que é a nossa representação diplomática, não reconheceu as últimas eleições da Venezuela. Nós entendemos também que o Brasil se afastou, entendendo que era um período muito ruim da Venezuela, daquela relação mais próxima. Então o Estado brasileiro não reconheceu as últimas eleições, e é bom que se fale nisso. Nós entendemos que existe uma ditadura, passou de 30 anos no poder, claro que é ditadura. Entendemos que na Venezuela há uma eternidade no poder, como eu disse, e aí você só faz isso com a ditadura, porque na democracia você tem alternância. O que é bacana para a democracia, lá não tem alternância de poder. Mais de 7 milhões de pessoas saindo do país, a exemplo do Brasil, que já receberam vários. A gente encontra venezuelanos pelas ruas de conquista pedindo, não é? Muitos presos políticos da Venezuela, nós sabemos disso, ninguém está negando isso. Mas os especialistas do Brasil, de todas as correntes, de todos os veículos de comunicação, estão falando desse precedente, e nós colocamos a nossa vulnerabilidade. Como é que alguém, naquela facilidade maior do mundo, invade um país, pega o seu presidente e leva como preso? Não é? 2 bombinhas, 2 traques ali. Nós estamos vulneráveis. É a maior potência bélica do mundo, são os Estados Unidos. E será que eles vão fazer? Já estão ameaçando a Colômbia, estão ameaçando o México, a Groenlândia, ameaçando o Canadá. Ou vocês não estão observando isso? O mundo tem que ficar preocupado, porque eles são imperialistas mesmo. Por exemplo, os Estados Unidos são grandes produtores de petróleo, né? Grandes produtores de petróleo. Eles não estão preocupados com o petróleo. Eles estão preocupados porque a Venezuela está vendendo o petróleo para a China, em torno de 70% da produção, para o Irã e para a Rússia. É isso que eles estão preocupados, porque eles querem negociar, por exemplo, terras raras, que o maior que tem é a China e o segundo é o Brasil. Olha, gente, deixa eu explicar aqui, eu queria ter um tempo de vocês. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados... Atenção! Isso não é uma briga de Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro! Isso é questão de paz mundial, de atenção para o mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bombardearam ou interviram militarmente em numerosos países, incluindo, olha, ouçam bem, Coreia, Vietnã, Camboja, Laos, Granada, Panamá, Líbia, Iraque, Afeganistão, Iugoslávia, Síria, Somália, Iêmen, e na América Central, no Caribe, Cuba, República Dominicana, Nicarágua, El Salvador, e na América do Sul, Colômbia, Venezuela. Agora, além de outros como Indonésia,
Congo, Irã e no Oriente Médio, Líbano. Conforme, portanto, aí nós estamos vendo, eles não estão brincando, eles não querem independência. Gente, eu quero democracia na Venezuela, uma banana para a Venezuela. Eles querem o que é importante para eles, e esse presidente deles, esse rapaz vai ter que queimar nos infernos. Que não é possível. Irmão que manda matar irmão e você fica defendendo um imbecil desse. Ele não é imbecil, não. Eu vou mudar de nome. Poderia chamar até de assassino. Que quem manda matar é tão assassino de quem mata. Não é verdade? Portanto, olha, intervenções e bombardeios após 45, que foi o final da Segunda Guerra Mundial. Coreia, 50 e 53, Vietnã, e ele perdeu a guerra pro Vietnã, porque eles mandaram homens despreparados para uma região de mata, e eles não tinham conhecimento, e o Vietnã venceu, porque eles não sabiam o que era vietcongos e vietnamitas. Será que vocês sabem disso? Para ficar misturando Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, numa coisa tão terrível para o mundo, né? Laos, o Camboja, décadas de 60 e 70, Afeganistão, 2001, 2021, e eles fazem o que nessa região do Afeganistão? Eles tiram um poder e botam o outro, vai tirando e botando, vai tirando e botando, né? Eles colocaram o Shah Reza Pahlavi no Irã, que chegou um momento que o povo era tão miserável e pouquinhos que tinham tudo, que a revolução no Irã foi muito fácil para tirar o Shah Reza Pahlavi. Daqui a pouco você entra o Ayatollah Khomeini, que também virou inferno, e eles querem tirar também. Então, Iraque 91, 2003 e 2015, Iêmen 2009, 2011, Oriente Médio, Líbano de 83 a 84, Irã de 87, Iraque 91, 2003, 2015, Síria 2014, 2015, África, Congo 64, Líbia 86, 2011, 2015, Somália 93, 2007, 2008, 2011, América Latina, Caribe, Cuba 59 e 61, República Dominicana 65, Granada 83, Panamá 89, Europa, Bósnia 94, 95 e Iugoslávia 99. Essas ações, entendam bem definitivamente, isso não é a briga de Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Isso aí é para a paz mundial. Se você quer a paz, pare de ficar replicando bestajada. Essas ações variam desde bombardeios diretos em guerras como Coreia, Vietnã e Iraque, até intervenções como apoio aéreo, incursões e bombardeios pontuais, como em países da América Central ou África, muitas vezes com justificativa de segurança nacional ou democratização, segundo os Estados Unidos, mas visto por críticos como imperialismo ou mudança de regime, segundo o Brasil Popular, e entre outras expressões que tem por aí. Olha, o petróleo, essa grande guerra de energia do mundo. A Venezuela, por exemplo, que é o primeiro, tem mais de 300 bilhões de barris. A Arábia Saudita, que vem em segundo lugar, tem 266 bilhões de barris. O Canadá vem em terceiro com 169, quase que a metade da Venezuela. Irã, 157 bilhões, Iraque 150, Rússia 103 bilhões, Kuwait 101 bilhões, Emirados Árabes 97 bilhões, os Estados Unidos com 48 bilhões de barris, a Líbia com 48 bilhões de barris. O Brasil fica aí na 15ª posição com 16,2 bilhões de barris, o que representa aproximadamente 1%. Mas agora, quando nós estamos ali pesquisando já ali aquela região que fica próxima à Venezuela, inclusive, nós poderemos ter aí muito mais barris, e essa é a preocupação dos Estados Unidos. Para quem a Venezuela está vendendo? Está vendendo para a China, 70% da produção, para o Irã e para a União Soviética. E a gente fica brincando com isso. Você sabe o que ele diz no pronunciamento dele? Abre aspas, não queremos que outra pessoa assuma o poder na Venezuela. Isso é Trump falando. E nos deparamos com a mesma situação que tivemos nos últimos anos. Portanto,
Vamos governar. Olha que prepotência, um imbecil, oh, bicho. E o povo ainda defende um cara desse. Porque a Lula e Bolsonaro não tem nada a ver com os dois. Pare de misturar isso. Portanto, diz Trump, vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura. Que transição segura é essa? Alguém que vai ceder para ele tudo e muito mais. E ele diz que vai governar. E você acha bonito aí que você está falando. Abre aspas. Trump falando, estamos designando pessoas agora e vamos informar quem são essas pessoas. Que prepotência, a gente acha bonito isso, A gente acha bonito isso. Portanto, o Donald Trump que você está aí defendendo, que você está defendendo, prometeu tirar proveito das reservas de petróleo da Venezuela. Após prender o presidente Nicolás Maduro e afirmar que os Estados Unidos vão administrar o país. Ele quer tirar de lá as riquezas petrolíferas. Nenhum momento do pronunciamento do presidente Trump dos Estados Unidos ele falou em democracia na Venezuela. Vocês querem saber uma coisa? Eu peguei aqui. Aquela vencedora do Prêmio Nobel da Paz, que é a oposição, portanto, ao governo existente lá, que é o Trump, Maria Corina Machado. Ele disse que ela não conta com apoio nem respeito necessário para administrar a Venezuela. Não se imaginou que ele ia fazer isso? Olha, quem venceu a eleição, as últimas eleições foi fulano ligado a Maria Corina Machado. Não, me disse que não. E os especialistas já estão entendendo que ele negociou com os militares. Por exemplo, eles têm lá 300 mil, das Forças Armadas. Eles têm mais de 3 mil, me parece, generais. O Brasil tem mesmo tanto, tem 300, ou sei lá, mais ou menos por aí. Ele negociou. Vocês vão observar daqui a pouco que ele não está preocupado com democracia, com nada. Ele quer o que ele quer, do petróleo e terras raras, Vamos ouvir, gente, um pouquinho, para vocês tentarem entender isso aí, um pouquinho do que as pessoas estão falando de diversos formatos. O Vili, ele fala sobre a ditadura de Maduro e fala também dessa intervenção dos Estados Unidos. Vamos ver o Vili. Era anunciado há bastante tempo, invadiu a Venezuela e capturou Nicolás Maduro. Vai julgá-lo lá nos Estados Unidos. Isso é bom lembrar que a Venezuela é uma ditadura sanguinária, evidentemente não há nenhuma possibilidade de ser solidário ao Maduro e à ditadura venezuelana. Porém, a ação norte-americana fere o direito internacional. Os Estados Unidos não é o policial do mundo que pode fazer o que quiser em qualquer lugar, a qualquer tempo, sem nenhum ônus. Bem, vamos lembrar que o objetivo central não é defender os direitos humanos ou a democracia ou o raio que seja lá na Venezuela, é controlar o petróleo venezuelano, que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Esse é o objetivo central de Trump. Só tolos ou gente de má fé pode acreditar que ele estava em defesa da democracia. Vai haver, é o retorno da política do Big Stick, lá do Theodore Roosevelt, Isso é inegável, está muito claro. Ou seja, do grande porrete das intervenções na América Central e Caribe. As grandes potências vão protestar, vão fazer isso, convocar uma reunião emergencial da ONU, do Conselho de Segurança, mas isso é meramente formal. Na prática, ninguém vai fazer absolutamente nada em defesa do Maduro ou da ditadura chavista. O Itamaraty soltou uma nota pífia, por sinal, com todo respeito, uma nota que não cita, em momento algum, não cita Estados Unidos ou o presidente Donald Trump. É o que é possível fazer também, Nós não temos poder militar nenhum, não temos uma política de defesa. Vamos falar o quê? Falar grosso e ter prejuízos econômicos e diplomáticos? Não. Então, o Itamaraty fez o que é o possível o Brasil fazer no momento, ou seja, lança a luz que precisamos ter urgentemente uma política de defesa nacional. Roraima, temos uma fronteira de 2.199 quilômetros com a Venezuela, vai se afetar por deslocamentos populacionais da Venezuela para o Brasil. E por quê? Porque a Venezuela poderá se transformar não no Vietnã, mas no Iraque. Portanto, são situações históricas radicalmente distintas, Muito bem, tá aí o Marco Antônio Villa. Você vai dizer, Marco Antônio é de esquerda, não tem nada a ver com isso. É de direita, não.
Mas ele entende e conhece esse momento tão difícil. Ninguém está defendendo aqui Maduro, nem a ditadura da Venezuela, não é isso. Mas a preocupação é muito grande. Você quer ver outro? O William Vac. Também muito preocupado. Eu estou mostrando diversos veículos de diversas tendências, o que ele fala. É o segundo lá, na sequência, depois do Vila, não mandei para você não. Mandar de novo aqui, quer ver? Vou mandar de novo, viu, seu Cícero Arley, em cima da hora, mas vou mandar, pronto, mandei, pronto, é esse que eu quero agora. William Vac, vamos ouvir o que ele fala exatamente sobre essas consequências. E o impacto dos Estados Unidos comandarem a maior reserva de petróleo do mundo a partir de agora que eles estão cuidando da transição na Venezuela, estão comandando a Venezuela. Muriel, eu estou tão curioso quanto você para saber como é que eles vão comandar essa transição. Até agora eu não consegui entender. Eu acompanhei, evidentemente, a entrevista coletiva do presidente americano e não consegui entender. E eu fiz imediatamente uma associação com a improvisação que ele fez sobre Gaza, que gerou uma confusão monumental na questão do Oriente Médio, até ele, um ano e pouco depois, começar a entrar naquilo de forma diplomática coordenada. Ele criou a mesma confusão agora em relação à Venezuela. Se é regime change, quem vai agora ocupar isso? Sabe o que me lembra, Muriel, para fazer uma piada com um pouquinho de bom humor? Me lembra aquela frase que tem para qualquer um que entra numa loja americana e está escrito assim em inglês: you break it, you own it. Se você quebrar esse negócio aí que você quer comprar, você já é dono dele. É mais ou menos o que ele acabou de fazer na Venezuela. Ele quebrou e agora ele acha que é dono. Como é que ele vai tomar conta do que ele acha que é dono? Ele acha que ele é dono. Ele não é dono. Muito bem. William Vac. Vocês estão percebendo essa complicação? Não misture Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Eu não estou falando nem ainda com os termos que deveria, mas para facilitar aqui o entendimento. Isso é uma coisa muito maior, gente. Pelo amor de Deus, tenham consciência disso. Olha o que o governador do Rio Grande do Sul fala. Ele diz todos os defeitos das questões políticas da Venezuela, mas ele tem também a preocupação. Uma pessoa muito preparada, vamos ouvir. Vou dizer algo que não deveria ser tão difícil de entender. Dá sim para condenar o regime ditatorial de Maduro sem nenhuma relativização. O que existe na Venezuela é uma ditadura, viola direitos, sufoca liberdades, faz o povo sofrer. E ao mesmo tempo dá e é necessário condenar uma intervenção militar estrangeira feita à margem do direito internacional, sem respeitar o princípio básico da não intervenção. E esse direito internacional não existe para proteger os bons, existe para conter os poderosos. Ele proíbe o uso da força quase sempre, não porque ignore a injustiça, mas porque sabe que se cada país decidir quem libertar pela força, o mundo volta à lei do mais forte. Uma coisa não justifica a outra. 2 erros não viram um acerto. Derrubar um ditador pode até parecer moralmente correto, mas o problema é o precedente. Quando pela força militar se decide mudar governos, uma pergunta se impõe. Não é sobre se um tirano merece cair, mas quem decide quando e como isso acontece. E o que me incomoda é ver mais uma vez o debate ser sequestrado pela polarização. De um lado, gente celebrando o bombardeio como se fosse libertação, e de outro, gente que critica a intervenção sem ter coragem de chamar a ditadura pelo nome. Isso empobrece o debate, desrespeita o povo venezuelano. Autoritarismo não se combate com arbitrariedade. Violência não se corrige com mais violência. O caminho que eu defendo é claro: democracia, eleições livres, respeito à soberania e solução política com diálogo e, sim, muita pressão internacional feita de forma responsável. Portanto, Eduardo Leite, ele foi cirúrgico. Ninguém está defendendo uma ditadura da Venezuela, mas defender, portanto, que ninguém chegue de uma hora para outra no seu país e tome. Como o William Vac diz, os Estados Unidos agora acham que é dono da Venezuela e de toda a sua riqueza, que é do povo venezuelano. O que disse também o Marcelo Luiz sobre essa intervenção na Venezuela. Para quem
temia, né? Há um grande temor nas forças mais à direita ou na extrema direita no mundo, né? De uma ameaça comunista que poderia invadir e tomar conta do mundo, e sempre essa ameaça é usada como justificativa para muita coisa. Em porções da esquerda, há muito tempo, muitas décadas, se fala da ameaça do imperialismo e do imperialismo americano podendo avançar sobre países. Pois nessa coletiva a gente teve aqui, eu acho que um exemplo claro de tradução do imperialismo. Foi uma decisão unilateral, nem o Congresso foi consultado, já que era uma operação que tinha a ver, não era, segundo a interpretação do governo Trump, não é uma declaração de guerra, por mais que na prática isso possa ser interpretado como uma declaração de guerra, mas não era para prender 2 fugitivos, foragidos da justiça dos Estados Unidos, o casal Maduro, perdão. Então, mas em tudo ali estava a presença dessa ideia do imperialismo, do poder absoluto sobre um país que é visto como da esfera de influência dos Estados Unidos, no caso a Venezuela, e que ele não admite que tenha qualquer outro tipo de regime que não um que seja absolutamente alinhado ao dele. E para isso não importa se vai ter, que governo vai ser, se ele vai ter que governar a Venezuela por algum tempo, como você bem disse, ele deixa claro que os Estados Unidos vão governar a Venezuela, ninguém sabe como está a situação lá dentro, na verdade, das forças políticas. Ele manda um recado que eu também, se eu fosse a Maria Corina e os próximos dela, ficaria preocupado, porque ele diz que ela não tem condições de governar o país. Se ela não tem o Edmundo Gonzalez, que é o nome da Maria Corina, que foi escolhido para ser o presidente, fica nas entrelinhas que talvez tampouco tenha. Os Estados Unidos disseram, através do seu presidente, que vão colocar alguém, vão governar junto com alguém que ninguém sabe quem é. Então é para lá de preocupante mesmo. E finalmente, que eu não quero me alongar muito, que todo mundo tem coisas a dizer importantes sobre isso, vamos lembrar que ele não falou em nenhum momento de restabelecimento da democracia plena, de olhar e atentar para os anseios da população venezuelana. A única coisa que ele se fixou foi o petróleo. Foi o petróleo, o tempo todo o petróleo. Energia, petróleo e o domínio, que fica nas entrelinhas também, político absoluto sobre o chamado hemisfério ocidental, as Américas. Tá aí, portanto, ele fala muito bem isso. E um jornalista chamado André Trigueiro, ele também traz dados importantes, para vocês entenderem que isso não é uma bestajada de briga entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro, esquerda e direita. Isso é muito mais além, gente. Entendam isso e parem de ficar publicando nas redes sociais a bestajada. Tem gente que não sabe nem que diabo tem naquele vídeo, eles mandam. Gente tão bacana que eu conheço, gente que eu conheço há muitos anos, pessoas contritas em Deus, pessoas que são contra a mentira, mas eles replicam a bestajada. Ouçam bem o que o André Trigueiro fala também dessa situação. Presta atenção numa coisa. Dias antes do presidente dos Estados Unidos aplicar esse tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, aparece a maior autoridade do governo Trump no Brasil, que não elegeu até agora, não indicou nenhum embaixador, é um encarregado de negócios, procurou a entidade que representa as mineradoras e colocou na mesa uma proposta que soa como condição para aliviar tarifaço, que é o acesso do governo americano às terras raras do Brasil. Aqueles minerais que são fundamentais para o setor de tecnologia, que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo depois da China. O que eu quero dizer aqui? Não é por acaso, penso eu, que essa proposta, que não foi a primeira vez que o governo americano sinalizou esse interesse, vem junto de outras propostas que foram aprovadas no Congresso Nacional, que são o desmonte do licenciamento ambiental. Isso favorece a exploração de minérios no Brasil de uma forma como nunca antes se viu. E o desmonte da legislação protetiva dos direitos indígenas prevista em Constituição. Esses direitos estão assegurados pela Constituição através da aprovação pelo mesmo Congresso do marco temporal. As jazidas minerais que estão em terras indígenas já despertaram há muito tempo a cobiça das grandes mineradoras. Entretanto, as terras indígenas asseguram a proteção das florestas, das águas e da biodiversidade. Em tempos de crise climática e ambiental,
Essas terras indígenas têm valor enorme para a proteção da vida, não apenas dos direitos indígenas que também estão assegurados na Constituição. Resumo da ópera: o interesse pelas terras raras, a partir de grandes mineradoras internacionais e do governo dos Estados Unidos, porque Trump é aliado de primeira hora dos CEOs das Big Techs, está conectado esse interesse com o desmonte do licenciamento ambiental e com a aprovação do infame marco temporal que pulveriza os direitos indígenas. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso não é uma briga política de esquerda e de direita, Bolsonaro e Lula. Isso é muito maior, gente. Os Estados Unidos são imperialistas, eu mostrei aqui para vocês no início. Tantas invasões, tantas guerras. É por isso que um ex-presidente dos Estados Unidos disse ao presidente Trump: por que a China está passando a gente? Por que a China daqui a pouco é a maior potência da humanidade? Porque a China não vive brigando. A China não vive em guerra, ela está investindo em tecnologia. E essa grandeza os Estados Unidos estão perdendo. Estão perdendo os Estados Unidos, estão perdendo. E é natural que nós possamos entender, nós estamos numa crescente, nós temos todo tipo de energia. E essa da questão de terras raras, do petróleo, e nós estamos pesquisando a margem equatorial ali. Ali vai aparecer muita coisa, muito petróleo. Claro que eles estão de olho também na gente. Não defenda Trump, não, povo brasileiro. Ele não quer defender nenhum de nós, ele não tem amor por nós, não. Ele manda matar mesmo, ele manda fazer o que ele quer fazer, porque ele é ruim. E a gente fica nesse brigueiro besta, envolvendo nessa trama do Trump, o ex-presidente Bolsonaro, o atual presidente Lula. Eles querem, são nossas riquezas. Então parem, pelo amor de Deus, de divulgar essa briga besta nas redes sociais. Entendam, ninguém está defendendo a ditadura da Venezuela, mas ninguém tem que apoiar esse imperialismo desse rapaz que ele veio com a maldade no seu coração para invadir o mundo. E que Deus nos proteja. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.